Escândalos de corrupção fazem parte da história política do Brasil. Os mais recentes envolvendo a Petrobras e grandes nomes de vários partidos serviram de combustível para a população ir às ruas reivindicar punição aos corruptos. Em resposta, a presidente Dilma Rousseff anunciou um pacote de medidas para combater esse problema. Mas a eficácia dessas medidas já vem sendo questionada. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe o conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, André Carlo Torres Pontes. Ele é coordenador do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. Você de casa acompanhando a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Doutor André Carlo, também, mais uma vez, bem-vindo à TV Câmara. É uma satisfação sempre estar aqui com vocês, tentando trazer para a população informações úteis e que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Doutor, deixa eu começar falando desse pacote de medidas que a presidente Dilma anunciou recentemente, no combate à corrupção, como uma resposta até ao pedido das pessoas nas ruas. Há algo de novo nessas medidas apresentadas? Bom, eu diria que essas medidas elas são gravames a fatos que já eram punidos anteriormente. Algumas medidas, inclusive, elas já fazem parte do processo legislativo no Congresso Nacional. E que, em razão desse clamor social, que em boa hora e que isso permaneça, não se conforma mais com práticas de corrupção, essas medidas elas tendem a ser destravadas. E outras, digamos assim, com repercussão aqui ou acolá, podem ser úteis nesse cenário contra a corrupção. Agora, o principal ponto que devemos festejar nesse momento é essa palavra, inconformismo com a corrupção. Nós, lá no Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, pregamos sempre essa frase. As pessoas estão desiludidas, estão desacreditadas que a corrupção um dia possa acabar, mas nós estamos firmes lá no Fórum Paraibano de Combate à Corrupção nesse propósito de manter a chama acesa do combate contra a corrupção. Então, qualquer medida, seja ela paliativa ou definitiva, que é uma coisa extremamente difícil, que venha a ser adotada nesse caminho do combate à corrupção, eu creio que essas medidas devem ser bem-vindas. Uma, inclusive, que está relacionada, que é a ficha limpa no serviço público, ou seja, transportar para o cenário das admissões em cargos em comissão aqueles requisitos que impedem que candidatos sejam registrados no pleito eleitoral. Esse item de combate à corrupção, inclusive, já foi deflagrado pelo Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. Eu, como coordenador do FOCO, o ano passado, o Tribunal de Contas, eu creio que isso foi bastante anunciado, fez vários diálogos públicos pela Paraíba inteira, cerca de 14 eventos. E em todos os eventos nós levávamos essa mensagem, que é preciso também selecionar bem os servidores públicos. E não apenas por concurso, mas aqueles que podem ser admitidos para cargos em comissão, eles passem por critérios rígidos de moralidade, de verificação da vida pregressa, para que, pelo menos na entrada, nós possamos ter indícios ou a noção de que aquelas pessoas estão entrando no serviço público com uma folha corrida, de certa forma, positiva. Quer dizer, a lei da ficha limpa passa a ser aplicada também para cargos de confiança na esfera do governo federal, é isso? Isso. Seria uma espécie de triagem, pelo menos, se a pessoa não tem um histórico negativo para estar exercendo aquele cargo. Hoje se fala muito também em medidas preventivas de combate à corrupção, e essa é uma medida preventiva. Porque na medida em que você passa a exigir uma ficha limpa, e não apenas isso, uma melhor qualificação para ingresso de pessoas no serviço público, você tende a fazer com que o serviço público ele seja melhor prestado com transparência, com urbanidade e com qualidade. E, sobretudo, com a falta daquele tema que a gente tanto hoje debate, que é a corrupção.
O senhor falou aí dessa população mais inquieta, né, mais inconformada. Essa pressão popular funciona de fato? Sai das ruas, sai do clamor popular e tende a essas medidas ficarem mais rigorosas e ao governo se preocupar mais com isso? Eu diria que só funciona se houver a pressão popular. A cobrança não só aos atores da política propriamente dita, não é? Que é aquela política representativa, mas também dos órgãos de fiscalização. As pessoas também precisam se cobrar. A corrupção ela não é um fato inerente apenas ao setor público. Nós temos exemplos de corrupção em casa. É a mentira, é faltar à aula e dar uma desculpa que não é verdadeira. Por exemplo, furar a fila quando não é a sua vez, estacionar em vaga reservada para deficiente, para idoso, para gestante, ultrapassar com o seu veículo pela faixa de acostamento. Então, eu creio que esses focos de corrupção eles precisam ser combatidos também, porque se diz sempre, nenhum assaltante começa assaltando o Banco Central. Ele começa fazendo pequenos furtos e depois fazendo algo maior. Então, eu creio que essa questão da corrupção, ela é uma questão cultural, educacional e que precisamos, nós, nessa geração, contribuir para que as gerações futuras tenham um cenário melhor nessa parte cultural e educacional para que possamos ter, no caso da corrupção, resultados mais objetivos e positivos no seu combate. Tem faltado essa consciência individual? O senhor cita aí exemplos clássicos, eu cito mais um aqui. Muita gente não acha que é nada demais tomar a cervejinha e sair dirigindo, né? No fim de semana, a gente não tem quem não conheça alguém que faça isso. Quer dizer, a gente gosta muito de apontar o erro do outro, de apontar quem é o corrupto da história e muitas vezes não estamos corrigindo dentro das nossas próprias atitudes, dentro da nossa própria casa. Tem faltado mesmo essa consciência e que caminhos para a gente ter gerações com um pensamento diferente? Lá na minha terra tinha uma frase que se dizia muito assim, não aponte meus erros com seus dedos sujos, não é? Eu creio que nós precisamos nos libertar, sobremodo, desses pequenos focos de corrupção. E eu não quero aqui me avorar como santo. Eu, nesse cenário, preciso também me educar, como eu creio boa parte da população brasileira e, quem sabe, até poderia dizer mundial. Mas a mira é justamente transformar para as próximas gerações esse mundo em que nós vivemos num mundo melhor. Isso nós possamos fazer com noções éticas mais apuradas, com noções de boas maneiras também, com a melhor qualidade, e para que isso possa se refletir no cenário da administração pública, que está sendo cada vez mais alvo de gestores públicos descompromissados com essas questões éticas e morais que certamente eles não tiveram em casa. Muitas vezes a gente passa a achar normal até certos atos de corrupção, exatamente por essa normalidade que a gente passa a achar pequenos atos, né, na nossa própria vida. Doutor, deixa eu citar aqui também alguns outros itens desse pacote de medidas da presidente Dilma para a gente comentar. A criminalização da prática de caixa 2, algo necessário também de ser feito. Isso, a criminalização de fatos na sociedade, ela decorre justamente da importância do valor que a sociedade dá àquele fato. O caixa 2 já era uma contravenção. Então, tendo em vista que se torna mais evidente e de certa forma, não é, um ponto importante na corrupção a ser combatido, então esse fato que antigamente ele era punido com penas mais brandas, ele tende agora com esse pacote a ser punido com penas mais severas. Essa é uma evolução natural da punibilidade dos fatos, quando cada vez mais eles se tornam mais importantes para a coletividade do ponto de vista de deverem ser evitados. Tem o confisco de bens dos servidores públicos que tiverem enriquecimento incompatível com os ganhos. Será que isso vai gerar um certo medo em quem pensa em fazer isso? Olha, eu creio que já é um ponto de investigação muito importante essa questão da apuração da compatibilidade entre o que a pessoa recebe e o que a pessoa tem. É muito comum, por exemplo, a própria Receita Federal tem trabalhos em relação a isso. Criminalizar é mais um passo apenas, não é?
essa temática ela já é utilizada para investigar pessoas para se enquadrar em outro tipo de crime, o furto, a formação de quadrilha, a lavagem de dinheiro. Mas tipificar especificamente esse ponto é apenas mais um passo na criminalização, ou seja, é fechar o cerco um pouco mais em relação a esses atos de corrupção. A presidente assinou também um decreto que regulamenta a lei anticorrupção. Essa lei é suficiente? Essa lei ajudaria, de fato, nesse combate à corrupção? Que análise que o senhor faz, doutor? Eu diria que esse ponto é o ponto mais concreto. É o ponto, assim, que tem reflexos mais imediatos, porque os outros ainda são projetos. Tem uns que já tramitam no Congresso, tem outros que ainda vão tramitar. Esse já existia uma lei e ela sofreu uma morosidade imensa para ter o seu regulamento decretado. E a quem a gente deve essa agora disposição do governo em regulamentar uma lei que já existia há algum tempo no nosso cenário, inclusive objeto de palestras, de livros, de discussões, de matérias divulgadas na internet. Se deve justamente à pressão popular. O principal instrumento desse cenário de combate à corrupção é a população. Não tem lei produzida, não tem norma de última hora sendo idealizada que seja melhor do que a população irresignada, inconformada para cobrar cada vez mais dos nossos atores públicos. E quando eu digo atores públicos, não falo somente de gestores e de políticos representantes, falo também da própria coletividade e dos órgãos de controle. Eu, particularmente, faço parte também, além de ser coordenador do FOC, eu faço parte do quadro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba tem aberto suas portas, como todos os órgãos e entidades que fazem parte do FOCO, para a sociedade, inclusive disponibilizando aplicativo de celular, para que as pessoas baixem gratuitamente para o seu telefone e possam se comunicar diretamente com o órgão, cobrar, reivindicar, reclamar, denunciar. A população participando, isso capilariza os olhos, não é? Porque a onipresença, até hoje na história, só tivemos um. E todos nós somos falhos em relação ao que fazemos, porque não podemos ver tudo. E quando vermos, e mesmo se víssemos tudo, não poderíamos fazer tudo. Então é importante que a população se una aos órgãos de controle, levando informações para que o controle no combate à corrupção ele seja cada vez mais eficaz, eficiente e efetivo. Doutor, o senhor acredita que o Poder Judiciário tem mecanismos suficientes para dar a resposta que a população pede e tem feito isso? A gente tem acompanhado nos últimos anos grandes nomes, por exemplo, de partidos políticos que foram para a cadeia, de fato. Mas há também a população, a reclamação de que passaram tão pouco tempo na cadeia. Como é que o senhor faz uma análise do que o Judiciário pode fazer hoje contra a corrupção no país? Olha, tudo parte da lei, não é? Nós temos leis no Brasil que elas devem ser cumpridas. Os juízes são executores da lei. Se as leis elas não são eficazes para a punição, o que nós precisamos é mudar as leis. Porque os magistrados, o Poder Judiciário, como consequência, são escravos dela, não podem aplicar penas superiores àquelas que estão na lei. Você, por exemplo, identifica que alguém cometeu um furto de dinheiro público que poderia ser aplicado em saúde. Pessoas podem ter morrido à farta por conta desse furto, mas o magistrado ele só pode aplicar a pena que a lei define. Até no homicídio mesmo, ele tem uma limitação de pena de 30 anos de reclusão que não pode disso ultrapassar. Eu lhe dou uma evidência que o Judiciário ele tem atuado dentro da legalidade, né, nesses casos de corrupção. Para você ter uma ideia, essas buscas e apreensão que são feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, até mesmo ano passado, o Tribunal de Contas participou juntamente com o Ministério Público, elas só são feitas por ordem judicial. O Judiciário autoriza, às vezes os juízes não aparecem nesse cenário das operações policiais, mas é válido lembrar que elas só podem ser feitas com uma autorização de um juiz. E aí o juiz passa a ser um ator importante nessas operações que nós temos testemunhado pelo Brasil afora. Doutor André Carlos, vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo, mas logo na sequência a gente continua esse debate então. Até já.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo corrupção. Estamos recebendo André Carlo Torres Pontes, conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba e coordenador do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. Doutor André, no ano passado o senhor esteve aqui, a gente fez um debate sobre transparência pública, né? Em que passo está hoje a transparência pública no Brasil? Há mecanismos suficientes para que a população possa acompanhar os poderes? Você agora toca num tema que ele é crucial para o combate à corrupção. Os países que se esmeraram no combate à corrupção, eles tiveram a transparência como grande instrumento colaborador para isso. E o Brasil, ele tem tido os seus índices de transparência medidos. A Paraíba tem feito um trabalho nesse cenário muito interessante, através do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. E para você ter uma ideia, uma entidade nacional recentemente divulgou índices de prática de corrupção pelo Brasil afora. O Norte e Nordeste figura com 40% de média. A Paraíba está com 93%. O Sul do Brasil com 80%, ou seja, a Paraíba ela tem se notabilizado nisso e, obviamente, isso não é por osmose. Isso é graças a um trabalho que o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção tem feito, através de seus órgãos e entidades unidos, justamente para medir, para cobrar. Você, como jornalista bem informado que já deve ter ouvido as várias divulgações que fizemos sobre os índices de transparência. Fizemos uma medição em novembro do ano passado e essa medição tem sido utilizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba para multar gestores e também a Controladoria Geral da União tem dado informações aos ministérios buscando coibir o repasse de recursos a municípios que não praticam a transparência e a lei de acesso à informação. E essas informações também têm sido úteis para o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, que vão adotar medidas judiciais para essa cobrança. Então, é a cobrança da população, mais uma vez eu repito, é a cobrança da população, é a cobrança dos órgãos de controle que fazem com que as leis saiam do papel e sejam efetivamente cumpridas. Então, hoje a Paraíba está, obviamente, não no cenário ideal, mas está bem à frente de outros estados no cenário da transparência, porque a população tem cobrado, os órgãos de controle têm se investido nesse trabalho e as coisas começam a acontecer. Então, vamos continuar firmes, sem arredar o pé. Não vamos transformar esse trabalho de transparência em algo pontual, em algo que acontece e depois nunca mais acontece. Já transformamos esse trabalho em algo ordinário. Vamos fazer, por exemplo, outra medição agora no início do mês de abril e pretendemos fazer mais 2 durante esse ano. Sempre com o pé firme na caminhada de usar da transparência como um elemento impulsionador de combate à corrupção. O que é a obrigação hoje das prefeituras de ter e de manter para a população poder ter acesso a essas informações e que vocês devem levar em consideração nessa medição? Nós temos uma planilha que nós obtivemos de uma entidade nacional que também mede a transparência e temos a utilizado para essas medições. Por exemplo, despesa pública devidamente pormenorizada e assim também a receita, divulgação sobre licitações, sobre pessoal e a lei de acesso à informação, se as pessoas estão tendo mecanismos para perguntar e obter resposta dos órgãos públicos sobre aquilo que elas têm curiosidade de saber. Se tem também o ambiente físico para ela se dirigir, não apenas o ambiente virtual, que é obrigatório. Então, tudo isso faz parte de um rol de cerca de 50 perguntas que são avaliadas
para se saber se a entidade pública está cumprindo a lei de transparência e a lei de acesso à informação. É um rol bastante vasto e os gestores têm sido recorrentemente avaliados nesse cumprimento. E, repito, é por isso que a Paraíba está numa posição bastante diferenciada em relação ao resto do país, positivamente. Eu volto a essa questão da população participar, doutor, pelo seguinte: há mecanismos, por exemplo, vou citar o Poder Legislativo, a gente pode acompanhar hoje do sofá de casa as sessões ordinárias, especiais, audiências públicas do Parlamento Municipal, do Parlamento Estadual, tem TV Senado. Quer dizer, hoje o cidadão de casa consegue acompanhar o Poder Legislativo. O Executivo tem o cenário virtual, como o senhor citou, de casa também é possível fazer isso. E há a possibilidade de um cidadão pedir qualquer tipo de informação na prefeitura, né, pessoalmente. Aí eu volto para a seguinte questão: será que culturalmente estamos interessados em acompanhar isso? Será que a gente dá uma zapeada pelo menos na televisão para ver o que é que o parlamentar está fazendo? Será que a gente está indo até a prefeitura cobrar? Falta um pouco disso ainda na nossa cultura? Essa palavra cultura é muito importante. Cultura não se muda com lei, nem com canetada, nem com decreto, né? Cultura você alimenta, você estimula. Eu digo lá no Tribunal de Contas que não basta apenas a gente abrir a porta do órgão para que as pessoas possam acessar. É preciso que você as chame para dentro, convidando, trazendo, por exemplo, quando nós lá estamos trazendo alunos, trazendo pessoas da sociedade, fazendo sempre, agora com aquele novo prédio que nós temos, né, encontros para o público em geral, para que as casas de controle, como a Câmara de Vereadores, como a Assembleia Legislativa, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, enfim, esses órgãos que fazem parte desse cenário de fiscalização e condução da sociedade, eles possam ser permeáveis pela própria população. As pessoas, elas precisam não ter mais receio, precisam conhecer e precisam ser cada vez mais bem recebidas nesses ambientes onde elas chegam. Porque, a rigor, ao fim e ao cabo, a população é a grande empregadora de todos os agentes públicos. E diria mais, não basta apenas transmitir as sessões, é preciso que os atos de despesa e de receita, eles sejam também, de uma certa forma, colocados à disposição do conhecimento da sociedade de uma maneira mais clara, de uma maneira mais simples, abrandando aquele tecnicismo da leitura que muitas vezes só é compreensível por um profissional da área. Essa facilitação, o senhor acredita que geraria um interesse a mais da população? Sim, sem dúvida. Se você trouxer uma informação de uma maneira mais fácil, mais sedutora, por exemplo, a Controladoria Geral da União tem até um portalzinho, ou seja, é uma página voltada para crianças. Então, isso faz com que as pessoas elas possam se seduzir mais pela informação. E se seduzindo mais, elas vão obter, e cada vez mais obtendo, a curiosidade vai aumentando, e eu creio que isso vira um processo evolutivo de maior interação da população com os assuntos seus que são definidos e deflagrados na gestão administrativa. Doutor André Carlos, João Pessoa vai ser sede de um encontro nacional de entidades de combate à corrupção. Que importância tem esse evento no combate a esse problema brasileiro e mundial? Primeiramente, eu quero lhe agradecer pelo espaço. Nós vamos divulgar aqui em primeira mão, pelo meio televisivo, esse encontro. Esse encontro nacional, ele é um momento para se comemorar, primeiramente, os 10 anos da existência do Foco. Dia 20 de maio de 2005, nasceu o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção na Paraíba. E agora, em 2015, na mesma data, ele completa 10 anos. E durante esse evento, que ele durará 3 dias, 20, 21 e 22 de maio, nós vamos promover palestras, seminários, oficinas, vamos lá ter estandes dos órgãos e entidades que fazem parte do Foco. Então, você vai chegar lá, por exemplo, e ter o estande da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, que é a nossa parceira também, estande do Ministério Público Estadual, Federal, para que as pessoas lá, transitando, possam saber um pouco mais como interagir com esses órgãos de controle. E, sem sombra de dúvida, será um evento onde buscaremos congregar e aproximar a população dos órgãos de controle da gestão pública para fomentar cada vez mais o combate à corrupção. Então, eu quero aproveitar o espaço que vocês nos deu para que você que está nos vendo, anote na sua agenda.
para o início do dia 20, no dia 20 de maio, agora de 2015, anote na sua agenda essa visita ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba para presenciar esse encontro nacional das entidades de combate à corrupção. Vai ser lá mesmo no Tribunal de Contas? Sim, o Tribunal de Contas nos cedeu a estrutura, não é? Ele tem um auditório para 400 pessoas, tem 4 salas de aula, tem um corredor imenso onde poderemos montar os estandes e a mobilização está sendo também feita por outro grupo de trabalho, bem como a definição dos conteúdos, dos temas que serão abordados. Isso tudo para fazer um evento bem cuidado para oferecer para a população. Gratuito, aberto para todo mundo? Aberto ao público, gratuito. O preço que nós cobramos é somente o empenho, a curiosidade, que as pessoas se dirijam até lá com essa força de continuar se inconformando com a corrupção. E lá obtendo ferramentas que possam maximizar essa tarefa individual de cada um de ser um ator nesse cenário de combate à corrupção para que os órgãos de controle possam cada vez mais funcionar volumosamente e com mais qualidade. E imagino eu, doutor, que há uma troca de experiências, né? Já que vem gente do país inteiro, órgãos de controle do país inteiro, deve existir uma troca de experiências interessante, porque cada um pode levar para a sua região, para o seu espaço, algo que aprendeu com outro pedaço do Brasil, né? Sem dúvida. Você conversar com as pessoas é importante. E muitas vezes as soluções elas estão onde a gente menos espera. Esses diálogos públicos que o Tribunal de Contas promoveu ano passado, alguém num diálogo, eu não vou dizer onde foi, alguém num diálogo público desse levantou e disse: por que é que não se cria um aplicativo de celular para que a gente possa fazer uma comunicação mais rápida? Você veja só que técnicos e técnicos não haviam pensado nisso ainda, mas uma pessoa do povo que compareceu a um diálogo desse, deu a ideia e com 15 dias o Tribunal de Contas implantou. Virou realidade. Então é né? importante, eu repito, é importante você abrir as portas, chamar as pessoas para dentro do ambiente em que você trabalha, porque elas muitas vezes têm soluções muito mais eficazes do que aquelas pensadas no ambiente de trabalho. A gente vai colocar aí na tela os endereços eletrônicos, né, para quem quiser mais informações sobre o evento, sobre o foco também, poder buscar lá. Doutor, a gente já precisa encerrar. Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez, por esses esclarecimentos todos e portas sempre abertas aqui para o senhor. Eu que agradeço. A imprensa é nossa parceira indispensável nessa luta contra a corrupção, porque é o elo entre a população, os órgãos de controle e os atores da gestão pública. Muito obrigado mesmo. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato. Pela nossa fanpage facebook.com/TV Câmara JP ou pelo nosso canal no YouTube, também TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo debate.